Olá, caros alunos. Nós vamos dar início à nossa quarta aula de Filosofia e Ética. Lembrando que filosofia é atividade reflexiva, atividade de reflexão também conceitual. Nós vamos ainda pormenorizar e ainda estender um pouco mais o nosso assunto. Como eu falei, ética é um dos assuntos mais caros e mais importantes para o campo filosófico e por isso que nós temos que nos deter um pouco mais dentro dela nesse momento. E, sobretudo, agora nós tentaremos e travaremos aí um acordo para que a gente aprenda nesta aula a ética segundo Aristóteles. Na aula anterior, a gente havia comentado um pouco sobre a questão do Sócrates e do Platão. Aristóteles foi aluno de Platão. Embora discordasse de algumas ideias, vai trazer também algumas ideias que pertenceram a Platão. Vejamos. Para que a gente possa entender o pensamento do Sócrates, é interessante a gente dar uma olhadinha em 4 questões. Olhem aí para os slides. E vejam se vocês já se fizeram essas questões, se alguém já interrogou, questionou vocês nesse sentido. Deem uma olhadinha aqui. Você é feliz? Já se fez essa pergunta? Eu sou feliz? Outra questão importante. Já encontrou a felicidade em alguma coisa? Outra questão. O que traz para você a felicidade? No dia de hoje, nesse momento em que você assiste essa aula, o que está sendo isso para você? E outra questão também, mais complexa ainda, o que é ser feliz? O conceito de felicidade, ele é muito amplo. Talvez o que traga a felicidade para algumas pessoas não seja o que traz a felicidade para outras. Ou seja, felicidade vai ser um primórdio muito importante para que a gente possa perceber e entender a filosofia do Aristóteles. Aristóteles é um filósofo que diz que o ser humano, a filosofia humana, o pensamento humano sempre deve procurar a felicidade. Alcançar essa felicidade é realizar todas as coisas que nós temos na nossa vida. Ou seja, encontrar a felicidade é encontrar o propósito fundamental da nossa vida. E quando eu busco a felicidade, eu encontro também o que nós chamamos até o momento de ética. Aquele comportamento, aquela decisão, aquela escolha importante que a gente faz. Tá? E podemos encontrá-la pautando nas ações virtuosas. Nesse momento eu queria que vocês pegassem o livro de vocês, sobretudo na página 414. Deem uma olhadinha lá no Para Saber Mais, para que a gente possa entender um pouco mais o que é virtude. Virtude vem lá do latim, a palavra que significa força, coragem, e significa justamente essa necessidade que uma pessoa tem de se ter uma vida digna. Ou seja, são ações que nós temos e que tornam a nossa vida digna. No Para Saber Mais, nós temos alguns exemplos muito interessantes de virtude. A prudência, a justiça, a coragem, a generosidade. E desta forma, com a prática dessas virtudes, nós vamos encontrar a felicidade e, ao mesmo tempo, estaremos dentro de um campo ético. Uma coisa importantíssima para entender o pensamento do próprio Aristóteles é entender o que ele chama de meio termo, justa medida. Uma vida ética para o Aristóteles, ela precisa ser uma vida feliz, virtuosa, e para que eu alcance as virtudes, eu devo me pautar na justa medida. Quero que vocês sigam o meu raciocínio e entrem mais uma vez no campo imaginário de vocês. O que seria uma justa medida? Justa medida é o equilíbrio. É quando você encontra o equilíbrio nas coisas que você faz na sua vida. Um exemplo interessante que que o Aristóteles dá, é o encontro da coragem. Coragem para ele é uma virtude, e essa virtude ela está situada entre dois opostos. Eu tenho uma pessoa covarde. O que seria uma pessoa covarde? É uma pessoa que não se propõe a fazer nada e tem medo de tudo. Do outro lado, oposto, eu tenho uma pessoa brava, ou que eles vão chamar de temerosa. É uma pessoa que não tem medo de nada. Repare que tanto para uma pessoa covarde quanto para uma pessoa temerosa, a vida ela não é tão legal assim. Uma pessoa covarde é aquela pessoa que não vai ter coragem de fazer nada, vai se anular em muitos sentidos. Uma pessoa temerosa ou com bravura, que é o excesso, pode se arriscar demais. Então, agora, entre a covardia e a bravura em excesso, eu tenho a coragem. Uma pessoa corajosa não significa uma pessoa que não vá ter medo de nada.
Uma pessoa corajosa não significa uma pessoa que se amedronte com tudo, mas é uma pessoa que consegue encontrar um equilíbrio. Um exemplo muito interessante é um piloto de avião, ele precisa ter coragem. Se ele é uma pessoa temerosa, talvez ele não se prepare bem durante o voo. Ele arrisque a sua vida e assim é de várias pessoas. Se eu tenho um piloto extremamente covarde, ele não tira o avião do chão. Percebam que essa justa medida ela acontece na nossa vida. Quando você para imaginar, amor em excesso vira ciúme. O amor, a falta de amor, a relação não funciona. Quando eu equilibro essa situação, eu tenho uma virtude. Comida é uma necessidade, é um prazer, mas quando está em excesso nos causa sérios problemas. A sua falta também. Então reparem os problemas que nós temos, e o Aristóteles ele diz, toda vez que a gente encontra um desequilíbrio, a nossa vida ela decai. Nós não encontramos o equilíbrio e a nossa ética ela vai por água abaixo. Bebida pode se tornar um grande prazer. Alguns médicos de um famoso hospital em São Paulo, do coração, eles recomendam 500 ml de vinho, uma porção. Essa é uma porção equilibrada. É uma porção que pode te trazer saúde e benefícios à sua saúde. Em excesso se torna um grande problema. Ou seja, o que é uma postura ética para o nosso Aristóteles? Primeiro, buscar a felicidade. Encontrar a felicidade. Como que eu faço isso? Vivendo virtudes. Como que eu encontro essas virtudes? O equilíbrio, o caminho do meio. Agora convém também nós entendermos que o próprio Aristóteles vai mostrar para a gente é que quanto mais nós fizermos o bem, lembra lá da ideia do Platão? A prática do bem, fazer as coisas bem feitas. Quanto mais fizermos o bem, mais virtuosos nós vamos nos tornando. E isso não é uma relação de troca. Praticar boas ações é uma tarefa para a vida toda. Imagina que o seu professor, então, exige de vocês que durante a aula dele se coloque o lixo no lugar correto. E durante a aula dele você tem um comportamento exemplar. Durante a aula dele você deixou de deixar aquela sujeirinha do lápis, aquele restinho de papel, e você levou no lugar certo. O seu espaço ficou extremamente limpo. Agora, essa ação acontece no pátio? Para o Aristóteles existe um grande problema. Fazer as coisas, elas precisam acontecer no todo da nossa vida. O jogar lixo na lixeira, no lugar correto, tem que ser um posicionamento para a vida toda em todos os espaços. Não deve se limitar somente a uma sala. Meu professor está vendo, não vou colocar o lixo no lugar errado. Quando, na verdade, o colocar o lixo no lugar certo tem que ser uma postura do todo. É uma postura que você entende que aquela atuação, naquele momento, será boa para um todo, será boa para você mesmo, te dará felicidade. Em relação ao Aristóteles, a gente precisa entender, então, que a prática da virtude, a busca pela felicidade, elas são essenciais. Para que nós possamos enriquecer o nosso conhecimento, estarei deixando para vocês as atividades 1, 2, 3, 4 e 5, da página 415 e 416. Ao mesmo tempo, estudem o relacionamento de conceitos da página 417. Não se esqueçam de revisar o material e não se esqueçam do acesso à nossa plataforma. Um ambiente onde nós podemos enriquecer o nosso conhecimento, compreender mais. Tudo no seu momento certo e também, ao mesmo tempo, nos tornando alunos melhores. Eu agradeço a vocês. Essa foi as nossas aulas de filosofia, tratando um pouco mais da ética.